Todos os dias a gente vai buscar respostas. Todos os dias a gente está perguntando o porquê das coisas. Porque a vida é assim, porque as coisas acontecem dessa forma. E a gente sempre está buscando resposta lá fora, né? Buscando resposta nos outros, nas lógicas. E tem um dia que a nossa alma ela grita tanto por tantas respostas que a gente entende que todas as respostas que a gente precisa tá dentro da gente. O que a gente precisa para ouvir essas respostas, silenciar muitas das vezes a nossa alma para ouvir essas respostas que já está dentro da gente, já está conectado com a gente. Interessante que quando somos crianças a gente não sabe nem da nossa identidade, né? Na nossa geração a única coisa que nós queríamos era pipa na época da pipa, jogar peão na época do peão, jogar bolita na época da bolita, futebol e bete. A gente só queria brincar e não tinha noção do que os nossos pais tinham passado para que a gente tivéssemos ali naquele conforto, né? E as coisas vão mudando conforme o tempo. E a nossa história ela vai se esclarecendo conforme o tempo. E tudo que a gente aprende com a vida, a gente não aprende na escola. Porque se os nossos professores nos ensinassem a superar tudo que a gente superou, teve que superar na nossa vida adulta, em tudo que nós fomos, talvez a vida seria mais fácil, né? Nossos professores, eles nos ensinam o máximo. É aquilo que aprendemos. E isso é muito importante, tudo que aprendemos. Mas tem coisas que a escola não ensina. Apenas a vida nos ensina a passar e superar elas. Aí foi onde eu me perguntei, o que Deus quer de mim? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Essa história começa no momento que eu achava que era o auge da minha vida. E a vida me fez trazer de volta. Eu tive que voltar para casa, né? Quando eu pensava que eu já estava conquistando muitas coisas na minha vida, que eu estava conquistando o mundo. Eu tive que voltar para uma cidade pequena, de 18 mil e poucos habitantes, a cidade onde eu moro, e entender um processo, né? Ali começava um processo junto com meu pai. Meu pai era um senhor idoso, de 83 anos na época, se não me engano, né? Eu tive que voltar, deixar de mão uma oportunidade grandiosa na minha vida em uma grande empresa na cidade vizinha para cuidar do meu pai, né? Ele já era um paciente, já estava com câncer. E eu vou contar para vocês a nossa trajetória juntos. Para um jovem na flor da idade que queria viver e experienciar o mundo em uma cidade maior, era um sonho, né? Para depois ter que voltar para casa, deixar todo aquele sonho para trás, era mesmo que naquele momento eu entendisse que tudo já desabou, que tudo acabou. Só que naquele momento eu não sabia, só que começaria a maior história da minha vida. Durante quase 7 anos da minha vida, eu tive que conviver com meu pai e com uma doença, né? E a vida ali naquele momento ela estava me ensinando muitas coisas que mais tarde seria muito importante na minha jornada, né? Foram dias e lutas, foram dias em hospitais, foram dias tomando a medicação, foram dias tomando medicações, meu pai naquela jornada e eu vendo aquilo. Foram dias nossos sofrimentos juntos, mas também foram dias de compreensão, onde eu aprendi naquele momento a entender e compreender o meu pai com as suas vulnerabilidades, com a sua idade, com a sua patologia, com a sua doença, né? E começar a compreender aquilo para mim era um processo que muitas das vezes eu entendi e outras vezes não, eu ficava relutando com aquela vontade de ir embora, voltar para onde eu estava, voltar para começar, mas eu não tinha como voltar para o lugar onde eu estava. Eu tinha que cuidar do meu pai, eu tinha que estar ali com ele o tempo todo. E passamos muitas situações onde muitas das vezes aprendemos juntos,
naquelas vivências. Eu era filho único, então toda a responsabilidade era minha. E eu não me imaginaria ser um jovem, né, passando por todas aquelas situações, nas condições que nós estávamos, porque a gente tinha que se virar com aquilo que a gente podia, com aquilo que a gente tinha, né, e as pessoas nos ajudavam e era um processo. E eu não entendia que aquilo ali era um processo, né, muitas das vezes, como eu falei antes, queria relutar contra aquilo. E tudo foi acontecendo, tudo foi seguindo o seu percurso, né? Até que um dia esse percurso chegou ao fim. Depois de quase 7 anos, eu perdi o meu pai. Era nos dias que eu estava relutando, que eu não queria perder ele. Eu não queria que ele se fosse. E foram 2 dias onde no último do segundo dia meu pai morreu nos meus braços. E eu não sabia o que fazer, mas eu tinha que fazer algo, eu tinha que se responsabilizar por algo, como eu me responsabilizei pela vida inteira por pessoas. O que esse propósito estava me ensinando a cuidar de pessoas. Meu pai veio a falecer, né? Eu tive que enterrá-lo, toda a responsabilidade para um jovem que não estava entendendo nada, mas estava entendendo que a vida só estava começando ali. Eu tive que ser responsável de tudo. Mas a história é bem mais longe do que isso, tá? A história era dura, mas ela era mais dura do que você podia imaginar. 2 meses antes, eu tinha perdido a minha mãe. Há 2 dias que minha mãe tinha morrido, eu tinha que levar meu pai para suas últimas quimioterapias. Imagina, ser forte nesse momento. Se não fosse uma força sem igual, se não fosse Deus ali naquele momento, eu diria que eu não suportaria nada. Não daria conta de nada. Era eu e o mundo lidando com 2 situações que eu não estava entendendo nada. E tava tudo doendo, machucando, tava tudo machucado, ferido. Foi difícil. Mas até hoje eu me pergunto como eu sobrevivi a tudo isso. E eu não sabia que naquele momento era aquele processo que eu precisaria aprender. Foi difícil, mas a vida nos reconecta e nos cura, né? O quão foi difícil ter perdido pai e mãe num período curto de tempo, muito pequeno, e sem entender nada. Tá ali no mundo, tendo responsabilidades que você jamais imaginaria que tinha. Mas desde pequeno os meus pais já me davam a responsabilidade de cuidar dos... Parece que eles sabiam que no final quem seria responsável por tudo isso seria eu. Mas foram dias de lutas e batalhas que eu simplesmente só queria deixar para trás, sem pensar nisso jamais. Mas não tem como, a história continua. Diante de toda perca a gente sente medo, mas a vida nos desconecta novamente. A vida faz a gente entender que ela tá cuidando de nós o tempo todo e eu não entendia isso, né? E o tempo passou até eu entender os meus propósitos. O meu propósito foram vários caminhos até me encontrar e me reconectar novamente. Até eu vim aqui criar a coragem de falar sobre essa história para muita gente. Foram dias difíceis, dias de lutas. E para entender qual era o propósito. A vida sempre faz você conectar sobre tudo aquilo que você faça, para que você também possa fazer as outras pessoas sair daqui, para que você possa fazer as outras pessoas entender quais são os próprios caminhos. Depois de passar tantas histórias difíceis, eu encontrei pessoas que se repetiram as mesmas histórias que o meu pai viveu naqueles nossos dias de vivências. E algumas delas eu pude sim aconselhar, algumas delas a gente pôde sim tentar dar uma direção, né? Porque primeiro a vida nos ensina para depois a gente ensinar as outras pessoas como passar o processo. Foram dias que eu não desejaria para ninguém, mas foram dias que me fizeram florescer, me fizeram sair do casulo, me fez olhar a vida de outro. Talvez se eu ficasse naquela cidade grande, ter deixado toda a história do meu pai para trás, toda a história da cidade pequena para trás, eu não teria aprendido tanto. Eu não teria a experiência que eu tinha até hoje. Talvez nesse momento eu estaria perdido porque a vida ia seguir outros percursos, outros rumos, outros caminhos. Talvez eu não voltaria para compreender. Talvez a dádiva da vida foi que eu voltasse para compreender os detalhes,
o amor à vida, a aprender em cada sentido e aprender com o propósito que Deus colocou sobre o meu caminho. E depois disso, como eu falei antes, a vida se repetiu mais vezes, trouxe pessoas até o meu caminho mais vezes, que eu aprendi com elas, que a gente aprende o tempo todo. E o melhor detalhe da vida é esse, né? É as experiências que a gente deixa por aqui, que a gente vive por aqui. E isso me faz florescer novamente. A vida me conectou a senhores e senhoras que precisavam de amor e carinho. E eu tentei levar o meu máximo para eles. A vida nos recompensa com todo o nosso aprendizado. E no processo a gente não está só. A vida, ela tá o tempo todo trabalhando para que a gente evolua, para que a gente aprenda e para que a gente leve as nossas experiências para esse mundo afora, né? Talvez alguém hoje precisaria de um abraço, que talvez se eu não tivesse passado por esse processo, eu nem conseguiria dar, porque antes de tudo isso era só vaidade. E não havia nada de simplicidade, era só querer ganhar o mundo, era só status. Hoje, a vida nos dá um novo olhar diferente e vê que é tudo diferente daquilo que a gente pensava que era. O melhor caminho, o melhor aprendizado é o que a vida nos dá. Se a gente for observar bem, Deus faz tudo ao seu favor, né? E o que Deus quer da gente? Deus quer da gente que a gente aprenda, evolua, faça pro outro, ame o próximo, ame as pessoas. E foi dessa forma que Deus fez comigo, para que eu aprendesse, tá? Se eu pudesse olhar para trás, eu agradeceria, porque foi assim, foi doído, foi ardido, mas valeu a pena. Talvez o que Deus queira de você é entender os caminhos bons que Ele tem para te dar, que até nos dias difíceis Ele vai estar lá com você, vai estar cuidando o tempo todo, vai estar te colocando para cima, vai te trazer forças, energias, pessoas que te ajudam, ambientes. Deus sabe exatamente o que Ele quer de você. Deus sabe exatamente os cuidados e o amor que Ele tem por você. Mas muitas das vezes Ele trata nós somos instrumento dele para mudar algo nessa terra, para trazer algo na nossa terra. Ele cura as nossas feridas, os nossos dias maus. Ele nos leva ao íntimo e cuida da gente nos mínimos detalhes, até naqueles momentos que a gente pensa que não, é cuidado, tá? Até nos momentos que a gente acha que a gente não é merecedor, é cuidado. Ele tá o tempo todo ele nos traz sobre caminhos bons que ele tem para nos dar, tá? Esse foi o meu processo, um processo de aprendizado, um processo difícil enquanto se passa, mas depois que passa a gente tem coragem de contar a história e que essa história possa servir como história para muitos outros que precisam ouvir sobre ela, tá? Talvez o que você está passando na sua vida hoje, talvez o que você está passando pela sua vida hoje vai ser uma história linda que você vai contar no futuro para outras pessoas. Então aceite, respeite o processo, entenda todos os dias. Às vezes é difícil, mas algo está sendo trabalhado em você para que você sirva como testemunho para as outras pessoas, para outras pessoas seguirem em frente, assim como você conseguiu seguir, apesar das dores, apesar das circunstâncias, apesar de tudo. Você ainda se mantém de pé. Avance, aprende, pergunta. Peça ajuda se for preciso. Você é amado e amada. Eu era filho único do meu pai. Da minha mãe eu tenho 4 irmãos, né? E só agradecer pela vida desses meus 4 irmãos que também me ensinaram a ser forte durante a vida. E foi através deles que eu aprendi a ser forte. Meu pai e minha mãe nunca foram casados. Apenas teve eu, foi um lance, como eles falam, né? Mas eu costumo dizer que foi um propósito na vida dos dois, de uma forma ou outra. E é linda a história. É a linda história. E mais um recado que eu deixo nesse filme é: não importa a situação que você esteja passando, você vai conseguir driblá-la. Você vai conseguir, porque foi tudo feito à sua medida para que você aprendesse algo ou para que algo fosse desenvolvido.
Não importa a sua dor, você vai conseguir ser curado, sim, se você acreditar, tá? Tudo só está te fortalecendo. Entenda que o mundo só está te ensinando algo que vai te fortalecer, que depois, como eu disse antes, você vai contar histórias para outras pessoas. E as outras pessoas vão precisar que a sua história seja contada para que elas também se fortaleçam. Então não se perca no caminho. Só aceite o processo.